E outra pessoa, ele parece o Samuel Jackson também. Ah, sim, É. também. Gente, o Biano Coisa boa, né? é o maior imitador dos personagens do Chico Anísio, né? Eu fico impressionada. Eu vi o trabalho dele no Instagram. E, gente, é incrível como fica perfeito. Você pensa que tá vendo mesmo o Chico Anísio ali na sua frente. Biano, como foi que começou isso? Porque não é fácil. O Chico Anísio é uma pessoa que tem muitos personagens e você faz vários deles de uma forma tão perfeita. Eu não canso de falar perfeito, gente, porque assim, vocês assistindo o trabalho do Biano, vocês vão ver e vão ficar repetindo a mesma coisa que eu. Começou como essa ideia, assim, o que te fez, sei lá, usar o Chico Anísio como uma inspiração? Olha, bom, essa história é muito, mas muito longa. Isso começou lá atrás, em 1981. Eu tinha 5 anos de idade, quando a minha mãe me deu um presente, meus pais me deram um presente de assistir pela primeira vez o programa do Chico Anísio. O nome do programa era Chico Total. E o nome não era Chico Total à toa, era Chico Total porque ele era todos. Todos. Foi a primeira vez que o Chico Anísio fez um programa em que ele não contracenava com ninguém. Era só ele. Ele entrava de cara limpa, fazia o esquenta e logo na sequência ele vinha apresentando os personagens. E aí eram sketches pequenas dele contracenando com ele mesmo. Cara, fazendo absurdo, todos os personagens possíveis e imagináveis. Eu com 5 anos de idade olhei aquilo e eu achava que eram várias pessoas fazendo aquelas cenas. Sim, com certeza. Até porque quem conhece Chico Anísio sabe que nenhum personagem se parece com o outro. Então quando entrava Painho, entrava Popó, Nazareno, tudo mais, eu ficava olhando, eu sabia que tinha uma semelhançazinha, tinha alguma coisa que fazia com que eles fossem familiares, mas eu não sabia dizer o que era, eu nem sabia que era a mesma pessoa. Até que meu pai comentou, esse Chico Anísio aí é fera, ele faz todos. Quando ele falou aquilo, me deu um estalo. Falei, peraí, pai, todos? Ele falou, sim, aqueles todos ali é um só. Aí continuei assistindo, aí veio o Velho Zusa. E o Velho Zusa era o blackface da época, né? Que hoje é proibido, o blackface. Né, você branco fazer papel de preto. E o Chico Anísio fazia isso de uma maneira maravilhosa. E quando eu vi o Velho Zusa, eu falei, não, mãe, aquele ali é impossível. Aquele não é ele. A minha mãe falou, não é ele. Aí eu disse pra minha mãe, quando eu crescer, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. E eu passei a assistir o Chico Anísio fazendo mímica. Eu via o programa e quando entrava o personagem, eu ficava mexendo com a boca. Como se aquela voz estivesse saindo de mim. Pode crer. Sabe? Eu não prestava atenção em nada, eu só prestava atenção na voz e eu ficava ali, dublando. Até que um dia eu estava na escola, no jardim de infância, a professora perguntou se alguém sabia fazer alguma coisa diferente. E eu levantei a mão. Ela, você sabe fazer alguma coisa diferente? Eu falei, sei. O que você faz? Eu faço os personagens do Chico Anísio. E ela falou, você faz? Eu falei, faço. E alguma coisa, eu não sei explicar pra vocês o que era, mas eu sabia que eu sabia. Caraca, tu nunca tinha tentado. Não, eu nunca tinha tentado. Eu nunca tinha tentado. Mas eu sabia que eu sabia. Claro que com a voz de uma criança de 5 anos. Sim. Eu não teria o grave que eu tenho hoje, nem alcançaria os timbres, etc. Mas eu sabia que eu sabia fazer. Ela falou, então faz aí. E eu fiz. A primeira imitação que eu fiz foi do Armando Cascata, o pai do Cascatinha. Eu quase arrebentei minha garganta fazendo. Eita! Mas eu fiz, meu garoto, tenta-te, meu garoto, sabe qual é a moral da história, meu garoto, tenta-te. Aí fiz aquela imitação, ela falou, nossa, você fez igualzinho. Claro que aquilo ali foi pra dar uma força, né? Pra dar uma força. Mas eu acreditei naquilo ali. Sim. Tanto que hoje eu tô aqui. Hoje eu sou reconhecido como o maior representante do Chico Anísio, porque naquele dia a minha professora, ela olhou para aquela criança de 5 anos e disse, você fez igualzinho. Você vai ser um grande artista um dia. E eu acreditei. Nunca duvidei. E aí o tempo foi passando. Eu fui fazendo outros personagens. Na época que eu comecei a imitar o Chico Anísio, ele tinha 101 personagens. Isso em 81, ele tinha 101 quando eu comecei a imitar. Claro que eu não conhecia nem a metade, porque ele começou a carreira na década de 40, então ele tinha muitos personagens que vieram, sumiram.
e eu não tive acesso. Mas da década de 80 para cá, eu tive acesso a todos. Então, todos daquele período para cá, eu aprendi a imitar. Caramba. Eu cheguei a catalogar mais ou menos 100 personagens que eu faço. Puxa. Não faço os outros porque eu não conheço. Eu nunca vi, não tem nem registro. Que... Mas se tivesse, eu faria. Sabe? O único personagem que eu não faço, mas não é por incapacidade vocal, é o professor Raimundo. Eu não faço o professor Raimundo por opção. Eu escolhi o professor Raimundo, eu escolhi que ele saísse da lista dos personagens imitáveis, porque eu queria homenagear o Chico Anísio. E eu não sabia como prestar uma homenagem ao Chico. Então eu pensei, a única maneira de eu prestar homenagem ao mestre é respeitando o personagem que ele mais gostava, é respeitando o primeiro personagem dele, que é o professor Raimundo, primeiro e último, né? E o personagem que mais empregou o comediante. Sim, velho. Através do Foi professor mesmo. Raimundo, Foi. foram descobertos professores como o Zacarias, Mussum, Mussum. né? Tom Cavalcante. Agora, velho. Tom Cavalcante agora, Heloísa Perricet, né? Várias pessoas passaram por ali e vários comediantes que eram considerados como ultrapassados e já estavam em casa para morrer, o Chico falou, não, vem para cá, vamos trabalhar. Que massa. E eles viveram Foi no bom. mínimo uns 10 anos a mais por causa do trabalho que o Chico dava para eles. Grande Otelo, É. que Sim. estava esquecido. Chico, não, vem para cá. Zezé Macedo. Zezé Macedo. Ele pegou aquela turma toda, que o próprio Costinha, Sim. ele pegou aquela turma. O Zé Vasconcelos trabalhou na escolinha do professor Raimundo. Foi um dos alunos. O Zé Vasconcelos, só para vocês entenderem quem é José Vasconcelos, ele foi o cara que inspirou o Chico Anísio quando o Chico Anísio era garoto. Eita. Caramba. O Chico Anísio não era artista ainda e o Zé Vasconcelos já fazia stand-up comedy naquela época. Zé Vasconcelos, pesquisem aí. Zé Vasconcelos foi o primeiro stand-upper brasileiro. O cara era fera. E ele era a inspiração do Chico Anísio. E no final da vida do Zé Vasconcelos, ele foi trabalhar na escolinha. Porque ele não tinha onde trabalhar, não tinha espaço para ele, porque aqui no Brasil, infelizmente, chegou uma determinada idade, você não serve para mais nada. É, Mas para o Chico infelizmente. Anísio era o contrário. Quanto mais velho, mais ele queria. Porque ele dizia, eles não têm mais a capacidade de decorar duas páginas, mas 2 linhas eles decoram e eles são mestres em entregar aquela piada. Eles vão entregar 2 linhas como ninguém consegue entregar, eles são únicos. São comediantes maravilhosos. Então o Chico Anísio, ele fez isso com o professor Raimundo. E eu não imito o professor Raimundo, porque eu considero o professor Raimundo um personagem que não é imitável. É isso. certo. Por isso eu não faço o professor Que Raimundo. massa. Mas sobram os outros 208. Só isso. E assim, naquela época, anos 80, a gente não tinha tantos recursos como a gente tem hoje, de procurar numa internet, ver e estudar. Como é que você fazia naquela época para estudar o personagem, Eu né? esperava chegar quarta-feira, 9 horas da noite, Pra assistir. toda semana. Eu ficava esperando ansiosamente, quando eu era mais novo, bem menor, eu ficava ansiosamente esperando o programa começar. Quando começava eu prestava atenção. Eu não permitia que ninguém fizesse um mínimo de barulho na sala. Eu pequenininho, eu ficava todo mundo quieto, por favor. Sabe, não tinha comercial, eu não saía da sala. E depois, no dia seguinte, eu reproduzia tudo aquilo na escola. Puxa. Era a maneira de memorizar. Porque naquela época, década de 80, a gente pensava, a gente raciocinava de uma maneira diferente do que a galera jovem faz hoje. Bem diferente. A gente não dependia de máquina para lembrar. Sim. Tanto que tabuada a gente decorava. É. Né? A gente decorava textos, a gente sabia falar coisas. E eu fazia a mesma coisa. Eu assistia o programa de televisão e no dia seguinte, na escola, a gente reproduzia. Você viu o que o Azambuja falou ontem? Ah, você viu o que o Popó disse naquela hora que ele fez aquela piada? Ah, você viu o que o Nazareno falou pra mulher e tal? Então a gente reproduzia. E todo mundo, como a gente era criança, e Chico Anísio era o ídolo da nossa geração, a gente ficava brincando de reproduzir aquelas piadas. Esse foi o meu exercício até o dia em que os meus pais me deram um gravador. Um gravador de fita, né? Naquela época. E aí eu usava aquele gravador o tempo todo. Começava o programa na televisão, eu botava o gravador perto e gravava só a voz.
E aí no dia seguinte, ficava um mês inteiro ouvindo aquilo ali para reproduzir os personagens. Mas reproduzir mais as piadas, porque os personagens mesmo, eles já estavam meio que entranhados, sabe? Já estavam na minha veia, porque o engraçado é que quando o Chico Anísio criava um personagem novo, que passava o comercial na televisão, eu não sei explicar, mas eu já sabia qual seria a voz daquele personagem, só de olhar a expressão facial que o Chico fazia. Quando anunciava, nesta quarta-feira, não perca, novos personagens, Bozó, Nazareno, Popó, eu ficava olhando e eu já sabia, aquele ali vai falar assim, aquele personagem, a voz é assado, por causa da expressão. Tanto, eu digo isso é isso é certo o que eu estou falando, porque quando eu comecei a fazer os personagens nas redes sociais, um amigo, ele me disse assim, um entrevistador, ele disse assim, cara, o meu irmão, ele é surdo e mudo. Ele nunca ouviu a voz do Chico Anísio. Nunca. Mas ele assistia o Chico Anísio. E ele diz pra mim, quando ele está assistindo você fazer nas redes sociais, ele fala, na linguagem dele, aquele ali é o painho. Olha, aquele ali é o... Caraca, velho. Ele sabe qual é o personagem só de olhar pra você. Eu fiquei todo arrepiado. Falei, bom, então eu tô no caminho certo. Sabe? Viu?